Quero te atualizar sobre a Safiel. Se você é defensor da ideia, saiba que a notícia não é boa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a Safiel, movimento criado recentemente que empolgou milhares de torcedores do Corinthians no Brasil e no mundo, foi barrada pelo compliance do clube. Tudo por causa da empresa que está por trás da iniciativa. A diretoria do Corinthians submeteu a ideia da Safiel a um compliance interno. E essa empresa tem uma série de pequenos problemas. O primeiro deles, ela foi recém-criada e por conta disso, sem experiência no mercado. A outro ponto importante, a empresa declarou capital baixo para uma operação que pretende captar 2 bilhões e meio de reais. O terceiro e mais preocupante problema, Maurício Chiamati, um dos idealizadores da Safiel, tem contrato de confidencialidade com o ex-presidente Augusto Melo, o mesmo que sofreu impeachment e agora é alvo de um processo na justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outras coisas. O Maurício e o Augusto assinaram um acordo porque o Maurício queria entender a situação financeira do clube para ajudá-lo, pelo menos essa é a justificativa oficial. Estava muito óbvio que a atual diretoria, que é radicalmente contrária à ideia de uma SAF no Corinthians, trabalharia de alguma maneira para diminuir o potencial da Safiel, e aqui veio a resposta. Já tenho contado para vocês que a chance de o Corinthians virar SAF nos próximos meses, para dizer até anos, é mínima, porque a diretoria não quer, os conselheiros também não querem, e há necessidade da votação e aprovação por parte do conselho e também da diretoria para que o Timão se transforme numa SAF. O que você pensa sobre a ideia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Corinthians tem excelentes perspectivas em relação a Dieguinho, atacante de só 18 anos de idade, super badalado internamente. Presidente Osmar Stabile, diretoria de futebol e especialmente a comissão técnica entendem que estão diante de alguém com muita capacidade de virar um enorme jogador. Primeiro pelo Corinthians, depois garantindo uma excelente venda. Atleta que havia disputado a Copa São Paulo Juniores com apenas 17 anos no início dessa temporada. Em abril, fez sua estreia no time principal. E nesse final de semana contra o Ceará foi titular e deixou excelente impressão. Para mim foi inclusive o melhor em campo num Corinthians que tinha outros jogadores muito mais badalados. Dieguinho, que recentemente teve seu contrato renovado, passou a ganhar 55 mil reais mensais. Até para que a sua multa fosse elevada para quase 110 milhões de reais. Contrato que só se encerra em dezembro de 2029, multa para o exterior de 100 milhões de euros. Queria destacar o papel do Chicão e do Batata no processo de formação desse atleta ao longo da temporada do Sub-17 para o Sub-20. Eles perceberam o talento do Dieguinho e apressaram a promoção dele para o time Sub-20. A excelente temporada dele com 28 jogos, 5 gols e 2 assistências acabou lhe valendo uma promoção para o time principal. Você gostou do Dieguinho? Já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema, beleza? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar sobre o Everaldo, meu amigo, né, velho? Se tinha um jogador que eu não suportava no Corinthians, se chamava Everaldo. Uma das piores contratações que eu vi na história do clube. Tudo bem, posso estar exagerando, né? Cada um tem a sua pior, né? A gente vai lembrar lá atrás de Alex Rossi, né? Tem tanta coisa. Mas o Everaldo, ele tinha alguma coisa no pé que o chute dele não chegava no gol. Impressionante, né? Ele tinha alguma coisa no pé que o pé dele era um pé meio esquisito. E a justiça condenou o Corinthians a pagar R$1 milhão em fundo de garantia, meu amigo, 13º e férias, tá? E um processo trabalhista do Everaldo contra o Corinthians, tá? E a Justiça de Curitiba condenou o Corinthians hoje. A decisão de primeira instância, claro, cabe recurso, mas você acredita que o Corinthians vai conseguir reverter isso? A ação foi iniciada em junho deste ano. O Everaldo pedia 13º, férias, direitos de imagem não pagos e multas, né, por irregularidades trabalhistas, além de honorários advocatícios. Na sentença, né, o juiz do trabalho deu ganho à causa, né, o Everaldo, nas questões do FGTS, tá? Do 13º e das férias, entendeu? O FGTS devido é referente ao período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023. Como é que chega a 1 milhão, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelos cálculos da defesa, Everaldo, representado pelo advogado dele, terá direito a 1 milhão, incluindo honorários e tudo mais, tá?
É incrível, né, velho? Você imagine, né? A gente, a gente sonha um dia chegar a 1 milhão. Um cara de 2 meses é loucura, velho. É loucura o Corinthians. Comenta aqui embaixo aqui essa questão do Everaldo. O DM do Corinthians vai estar vazio, é isso? Vai estar vazio para o clássico contra o São Paulo no dia 20, não nesta quinta-feira, agora na outra quinta-feira, porque não vai haver futebol no meio da semana, nem no fim de semana, porque a gloriosa data FIFA está aí, né? Nossa, ó, vamos assistir Brasil e 15 de Jaú, Brasil e Índia, Brasil e Cazaquistão, nossa, eu vou parar minha vida para ver isso. Brasil e Indonésia, ó... Ah, me poupe, né? E todo mundo, aquela cobertura. Ah, me poupe, velho, me poupe. Olha só, DM vazio para esse jogo contra o São Paulo? Quase, tá? Quase. O Vitinho deve voltar, né? O Vitinho que passou por uma artroscopia no joelho, deve voltar. O Hugo, goleiro, já vai estar aí 100%, né? Inclusive com a seleção brasileira, tem que voltar e jogar. A gente vai estar na seleção brasileira. Tem a questão envolvendo o Ranieri, que é a mais complicadinha, tá? Então, em relação ao Ranieri, ainda, né, existe essa dúvida, tá? Existe essa dúvida se ele volta ou não. Ele que sofreu uma lesão muscular grau 2, então fica aí a dúvida em relação ao Ranieri. Eu acho que o Ranieri ainda não volta, tá? Por tudo que eu ouvi dentro do clube, a cautela vai ser um pouquinho maior com ele, até para que não venha sofrer uma lesão. Já foram 5 lesões musculares, o Ranieri, nesta temporada, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? E o André Luiz, que é o volante, o André, né? Esse lembra dele, né? Ele com um probleminha aí, né? O André, né? Ele teve também no tornozelo, né? Um entorse no ligamento aí, uma lesão no ligamento do tornozelo direito. Espero que não volte para ter que fazer cirurgia, né? Enfim, mas está recuperado também, deve voltar. Então, notícias boas em relação ao Hugo, ao André. Fica só a questão realmente, né, do nosso querido Ranieri, para ver se ele volta ou não. Mas tem notícia boa, deixa o like, comente aqui embaixo. Quero falar agora de Fabinho Soldado, Paulinho, enfim, o futuro do Corinthians, tá? Olha só, o técnico Dorival Júnior, ele deu uma entrevista ao GE, e ele colocou ali na entrevista ao GE, que você pode aí, acompanhar, não, desculpa, esse aqui é o Memphis, tá? O nosso querido Dorival Júnior, né, coloquei aqui a frase, ele deu uma entrevista e disse que já tem o planejamento pronto e que precisa de um aval, né, da diretoria corintiana para saber, né, se a diretoria vai ou não querer contratar esses reforços que ele e o Fabinho já colocaram ali no papel, já fizeram todo o planejamento para 2026, tá? Então ele disse isso em entrevista exclusiva ao GE, dizendo que ele e o Fabinho já tem os nomes, já levou para a diretoria, tudo. Aí eu fui atrás para saber quais são os nomes, que faz parte do jornalismo. Isso. Se o jornalista não for chato e curioso, não é jornalista, né? Eu fui atrás para saber quais são os nomes. Estou falando a real, porque às vezes o pessoal acha, o Samir está escondendo. Não sei nenhum nome, tá? Mas a maioria dos nomes não agradaram a diretoria corintiana. O que me passaram, que são nomes que não condiz com a realidade do clube para o ano que vem. Eu estou sendo mais claro de uma coisa que eu já estava falando ontem, que a situação parece que no Corinthians que não vai melhorar desse jeito. Então o que acontece? A diretoria do Corinthians tem que sentar e se alinhar, né, para que eles venham realmente entender o que eles querem para o ano que vem. Se é um time modesto, se não vai contratar grandes jogadores, você vai contratar um jogador mais de ponta, ou 2 jogadores assim mais, podemos dizer, mais bombásticos, e o restante vai ser mais modesto, enfim, isso tem que estar alinhado. A diretoria vai ter que deixar bem claro isso, tá? Para Fabinho Soldado e Dorival, porque eles fizeram já um trabalho lá, o Soldado fez um trabalho, tá ligado? Os nomes, na verdade, foram escolhidos pelo Fabinho Soldado, né? Pelos contatos que ele tem no mercado, me contaram, e esses nomes não agradaram a cúpula corintiana. Não todos, mas a maioria não agradou, tá? Então acho que o Corinthians precisa, né, definir
essa situação. Em relação ao futuro do Fabinho Soldado, vou de novo, né, voltar no assunto e a cada dia estar atualizando vocês. Para mim, o Fabinho Soldado, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, ele tem grandes chances de permanecer no clube, mas são muito grandes mesmo, tá? Dificilmente Osmar Stabile demitiria Fabinho Soldado em caso de título da Copa do Brasil. Então, existe a chance do Soldado permanecer. Eu já falei sobre isso, mas confirmei novamente, se ganhar a Copa do Brasil, ele não sai, tá? A chance dele sair é quase zero. Agora, se perder, aí vai ficar essa questão do Corinthians conseguir encontrar um novo executivo antes de demitir o Fabinho Soldado, porque hoje é um nome que não é unanimidade. E um nome que não é unanimidade também, já que estou falando de unanimidade, é o de Paulinho, tá? Descobri hoje no Corinthians, conversando com várias fontes, que ele não é unanimidade. Tem gente que acha que o Paulinho ainda não está pronto para assumir o cargo no Corinthians de executivo de futebol. E tem gente que acha que ele está. E tem gente também que entende que o Fabinho, né, ele tem aí os seus negócios no futebol, né, e também teria que abrir mão de muita coisa para comandar o Corinthians. Então, para comandar o departamento de futebol do Corinthians. Não é um nome que está sendo rejeitado, tá? Só estou dizendo que não é unanimidade. Não é certeza que se o Fabinho sair, vem um Paulinho. E ainda precisa saber se o Paulinho quer. Tem essa questão também hoje no Corinthians, tá certo? Então, situação do Soldado, resumindo, os nomes de reforços dele, a maioria dos nomes foram reprovados, tá? Foi reprovada, tá? A maioria dos nomes foi reprovada. E também, né, os reforços não agradaram, porque são reforços caros, tá? No caso da permanência dele, vai depender do título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E no caso do Paulinho, vai depender ainda de uma discussão e uma avaliação interna. E claro, né, se o Fabinho Soldado for, né, demitido, aí eles podem avaliar o nome do Paulinho, que hoje não é unanimidade, mas tem gente que gosta. E claro, se não é unanimidade, tem gente que gosta e tem gente que não. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tá maneiro, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo do Timão. Deixa aquele like maroto. Rapaziada, lembrar vocês de novo que temos aí o site que você pode estar comprando lojas, pode estar indo na loja comprando através do site itens oficiais e também aí, cara, itens personalizados do Corinthians, do Timão, para você ficar por dentro de tudo. Dá aquela moral e clica no link, compra aí e ajuda a gente a manter o nosso canal aí diariamente trazendo vídeo para vocês, combinado?